Olá, pessoal. Hoje, mais uma pergunta. A pergunta é: a Bíblia condena sexo antes do casamento? A Bíblia condena sexo antes do casamento? Você sabe que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o manual de Deus para sermos felizes nessa terra. E a Bíblia, ela nos ensina que vale a pena você esperar o casamento para ter uma vida sexual. Por quê? Porque a Bíblia entende que a união sexual, ela não é simplesmente uma relação íntima com qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, mas sim que é uma união entre uma só carne. O apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios: aquele que se une a uma prostituta une o seu corpo ao dela. E ele cita o livro de Gênesis: e serão os dois uma só carne. Aquela exatamente quando Adão e Eva se coabitaram, se uniram em uma só carne, ali no livro de Gênesis. Deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Esse é o princípio espiritual da coisa. Quando a gente decide ter uma relação íntima, uma relação sexual com alguém, há muito mais do que um prazer carnal ali. Há uma relação espiritual de uma só carne. Então, por isso, a Bíblia nos ensina que devemos aguardar, então, o casamento, o matrimônio. Por quê? Porque assim no casamento, você já conheceu aquela pessoa, você namorou, noivou, e você entendeu que ela é a pessoa que você escolheu para ser o seu esposo, né, ou a sua esposa. Então, ali sim se cumpre o projeto de uma só carne. Primeiro você deixa, né, os pais, deixa a casa dos pais, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Né? Então você vai se unir depois de deixar. Há um processo espiritual aí, deixar, depois unir. Então, quando a gente vê adolescentes, jovens, se unindo sexualmente antes do casamento, eles estão correndo um risco de magoar o coração. E eu digo que a camisinha não protege o coração. Então, mágoas, feridas, muitas vezes uma gravidez não desejada, né? Porque foi um ato ali sexual e depois engravidou e, enfim, vem as consequências disso, um aborto ou uma criança criada com a avó, com avô, ou até mesmo sem os pais unidos. Então, há muitas consequências de uma decisão de não obedecer à palavra de Deus. A relação sexual antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. E a relação sexual de uma pessoa casada com outra, que não é a sua esposa, chama-se de adultério. Então é importante observarmos esse princípio. Eu sei que não é fácil, eu sei que os hormônios não são convertidos, eu sei que há todo um movimento aí do mundo, das coisas seculares que nos empurram para uma vida sexual rápida, precoce, mas eu digo que vale a pena esperar em Deus, vale a pena se guardar, vale a pena conhecer antes do corpo, conhecer os sonhos, conhecer a mente, o coração daquela pessoa que você vai entregar o seu corpo. E se você decidir guardar o seu corpo para o casamento, você vai ver que você fez uma boa decisão e que valeu a pena essa espera. Antes da aprovação no vestibular, vem muitos anos de estudo, não é? Antes dos privilégios do corpo, vem as responsabilidades de um compromisso. Então, que Deus te abençoe e espero ter explicado um pouco sobre o assunto.